Olá, bem-vindas! Vamos ver, a nossa convidada já está a postos. Viviane, bem-vindo, Gabriel, Valesca, Érica. Márcia, querida, da mentoria, bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Bom dia, boa tarde para você, né, Annalise? boa tarde. Obrigada, Viviane. Como você está hoje? Bem, felizmente, bem, isso não é óbvio, né, na atual situação que a gente está vivendo, então, feliz de poder estar aqui com você. Com certeza. Obrigada mesmo. Obrigada por você ter disponibilizado esse tempo para mim, para os meus seguidores Imagina. aqui. Eu te conheci através do documentário, que inclusive vai ser a minha dica de sexta-feira. Toda sexta-feira eu tento deixar uma dica de filme ou documentário na área de relações internacionais. Então, um documentário exteriores, que foi como eu descobri você, vai ser a dica de hoje. Então, eu estou muito Ah, que feliz e bacana. emocionada de te ter aqui. Obrigada mesmo. Imagina, grande satisfação, de verdade. Nem sabia disso, eu realmente acredito que o documentário é um legado que nós podemos deixar. Fico muito orgulhosa, muito feliz de escutar isso, Annalise. Obrigada. Obrigada a você, Viviane. Eu gostaria, assim, aqui é um bate-papo, né? Eu chamei de entrevista, mas eu não sou jornalista. Na verdade, eu gosto de ter uma conversa, assim, informal. Você Ah, está aqui como a pessoa Viviane, não uma representante do ministério, né? Então, é tudo, assim, muito informal, um bate-papo gostoso e relax. Por isso que eu gostaria de começar perguntando um pouco sobre quem é você, o que que você estudou e por que que você se tornou diplomata, de onde saiu esse desejo. Eu acho que como os meus seguidores em geral são mulheres e bem jovens, entre 17 e 21 anos, então normalmente aquele período, né, você se recorda bem que a gente está cheia de dúvidas em relação ao concurso, ou mesmo à graduação, então seria legal assim a gente voltar na Viviane de 17, 18 anos aí, o que passava na sua cabeça e por que que você escolheu essa carreira tão maravilhosa. E mais uma vez, bem-vinda. muito obrigada. Bom, a Viviane de 17, 18 anos imaginava um futuro um pouco diferente do que acabou, se tornando a minha trajetória profissional. E eu acho que o meu exemplo talvez sirva para uma parcela significativa ou importante do seu público que talvez não se imagine nesse lugar, né, de diplomata. Eu me formei em psicologia pela Universidade de Brasília. Meu sonho era me tornar psicanalista clínica. E eu fui confrontada, apesar de ter adorado o meu curso, é um dos melhores cursos do Brasil, é o da UNB de psicologia, né? E eu sonhava com isso desde a minha adolescência. Eu me deparei com uma situação de dificuldade econômica mesmo, né? Se nós tivermos psicólogos nos ouvindo, eles saberão que é uma dificuldade grande, especialmente na área clínica. E eu comecei a pesquisar, a prospectar áreas de interesse em que eu pudesse, obviamente, fazer bom uso da minha formação, né? Eu estava fazendo um mestrado em psicologia social Uhum. e deparei com um concurso do Rio Branco quase por acaso. E apostei, eu me considero uma pessoa muito patriota, sempre me considerei, e aquela possibilidade que se abriu, né, o concurso é aberto a todas as formações, era essa mensagem que eu queria deixar. O Sim. concurso do Instituto Rio Branco é aberto a qualquer portador de diploma de graduação. Então, nós temos colegas médicos, engenheiros, ex-seminaristas, ex-militares, nós temos colegas de todas as áreas de formação e todas elas somam, né? Então, Uhum. essa perspectiva me encantou. Eu prestei o concurso, eu preciso dizer, me preparei, fiz cursinho e tudo. Eu prestei o concurso sem grandes expectativas e talvez isso tenha me ajudado. Olha Eu só. acabei ingressando, eu amo minha profissão, adoro ser diplomata. E, e é isso, foi assim que eu ingressei. Eu espero que mais moças e rapazes que nos escutam e que talvez a minha família não tem nenhuma relação com política, menos ainda com política externa. Eu venho de uma família interiorana dos dois lados. E se mais pessoas que
não se imaginam nesse lugar que eu ocupo hoje, puderem, com o meu exemplo, passar a se ver nesse lugar, eu já fico satisfeita. Nossa, maravilhosa. Eu acho tão importante você dizer isso, Viviane, porque eu também, assim, sempre achei que o concurso fosse uma coisa tão distante, sabe? Parecia uma coisa, assim, tão elitista, inalcançável. E, na verdade, a cada vez mais, ainda mais com a criação de conteúdo, alguns diplomatas estão, né, vindo aqui, o que eu acho fantástico no Instagram. Eu fiz uma Uhum. entrevista com a Bruna, com a Laura, e estão aqui desmistificando mesmo a profissão e mostrando que é um concurso público, né? Quer dizer, é um concurso muito difícil, mas não é nada Sim. que só alguns poucos escolhidos ali a dedo podem participar, não é verdade? É verdade, e essa imagem, eu confesso, impactou até na minha própria expectativa. Como eu disse, eu prestei o concurso segura de que eu não ia passar, porque a imagem realmente é essa. É uma imagem muito elitizada, muito branca, apesar de eu ter pele clara, eu sou afrodescendente e, e eu simplesmente não me imaginava. E além de tudo, ainda tem a camada de sexo, né? Eu não via mulheres muito, né, na mídia, nunca tinha visto mulheres diplomatas. Então, realmente, eu achava que eu estava segura de que eu não ia passar. Depois que eu ingressei, é que eu percebi o quanto essa discussão é importante, o quanto as mulheres se privam mesmo da tentativa por não se verem nesse lugar. Então, acho importantíssimo que você e as minhas colegas, os meus colegas também que estão aqui, né, nas redes sociais, esse debate sobre a popularização dos espaços públicos é muito importante. Com certeza. E muito interessante ouvir que você é psicólogo. Meu marido é psicólogo e ele fez um pouco o reverso. Ele estudou um ano de direito, foi para a ONU em Genebra, ele é sueco, né? Fez lá um estágio, mas depois disse que não, que ele queria trabalhar assim com pessoas, assim, impactar a vida de cada um. Ele não queria ficar no policy making. Então aí ele saiu do direito, desistiu de ONU e hoje ele é psicólogo clínico e ajuda, assim, trabalha com pessoas, né? Aqui com então, é interessante. Então, ele acha fascinante que eu tenho essa coisa toda com a ONU. Ele falou, eu não quis, não, eu quis trabalhar com as pessoas, assim, diretamente. Então, fez o reverso. E me conte uma coisa, Viane, como que foi, assim, a sua entrada no Ministério? Qual que foi o seu primeiro posto? Quais foram, assim, as coisas que mais te chamaram a atenção e que também foi como para você uma quebra de paradigma, assim, de desmistificar a carreira? Você se lembra, assim? Bom, eu posso falar talvez então do primeiro impacto que determinou a pesquisa que eu fiz ainda no Instituto Rio Branco, que deu origem ao livro que eu tenho publicado, que você mencionou na descrição. Me chamou a atenção o fato de nós sermos tão poucas mulheres na minha turma. Esse foi talvez o primeiro impacto. É, Nós éramos 39 em 2003, eu ingressei no Instituto Rio Branco em 2003, já faz tempo, acabei de denunciar a idade aqui, mas está bem, é para isso mesmo que a gente está aqui também, é para falar contra o etarismo, né? Eu espero que pessoas também que estejam te escutando e que pensem eventualmente mudar de campo de atuação não se sintam desestimuladas, ao contrário. Mas chamou muito a minha atenção o fato de que éramos apenas 5 em 39. Nossa. E como o concurso é aberto a todas as formações, justamente, privilegia áreas do conhecimento que são ditas femininas, né? Ciências sociais, línguas e tudo mais, aquilo me chamou muita atenção. Então foi por isso que eu fiz a pesquisa que deu origem ao livro. Me chamava a atenção também o fato de que as mulheres sim estavam no Itamaraty, mas em carreiras que são hierarquicamente subordinadas, que são as carreiras de oficial de chancelaria, que é hierarquicamente subordinada, mas estranhamente é um concurso de nível superior também. Aham. E a carreira de assistente de chancelaria, as mulheres ainda são maioria nessas duas carreiras. Então eu investiguei justamente essa questão. E é claro, como eu vinha de uma área de formação diferente, o que não me saltou aos olhos imediatamente, mas que depois, né, e agora então para mim é muito claro, é o fato de que as mulheres estão realmente alijadas de espaço de poder, né? Uhum. E a gente não pode esquecer que política externa é política, em primeiro lugar. Então, na verdade, isso é um sintoma, né, de uma ausência de mulheres em espaços públicos em geral. Então, esse foi meu primeiro impacto, assim. Eu passei 6 anos trabalhando em Brasília,
antes de ser removida para o exterior a primeira vez. E tive a oportunidade de trabalhar com temas interessantíssimos. Eu fui cedida para a Presidência da República, para a então Secretaria Especial de Políticas de Igualdade Racial da Presidência da República. Depois eu fui lotada na divisão de temas sociais, onde eu passei 2 anos. E aí, finalmente, eu saí a primeira vez para o exterior. Eu fui para a Missão Permanente do Brasil junto à OEA, em Washington, onde eu continuava cuidando de temas sociais e mais no finzinho do meu período cuidei um pouquinho de direitos humanos também. Depois eu fui para a Embaixada do Brasil em Doha, onde eu tive uma experiência profissional interessantíssima. Tive a possibilidade de exercer a encarregatura de negócios, que é a substituição do embaixador, né? O embaixador saiu do posto e não havia ainda chegado o substituto, então eu fiquei como a primeira, né, da embaixada, a chefe da embaixada durante um tempo, numa fase da carreira em que poucas pessoas têm essa oportunidade. Então, é um posto considerado medianamente difícil, porque é muito distante geograficamente, e para minha família isso teve um impacto também. Eu sou casada, tenho 2 filhos, e o meu marido tem uma vida profissional que de nenhuma maneira tem relação com política externa, então ele precisava ficar vindo ao Brasil. Isso do ponto de vista econômico não era tão viável. Mas no final das contas, conseguimos conjugar todos os interesses e para mim foi uma experiência profissional importantíssima. E aí eu estou de volta ao Brasil já faz 6 anos, 3 dos quais à frente da agora Divisão de Nações Unidas 2, que é a divisão que se ocupa de paz e segurança internacional, ou seja, basicamente temas do Conselho de Segurança da ONU, né? Perfeito. Eu tenho certeza que a audiência aqui tem muito interesse no seu cargo atual, porque eu tento cobrir bastante aqui a ONU. Eu criei o primeiro canal sobre relações internacionais no YouTube, chamado Internacionalidade, há exatamente 5 anos. E a grande motivação foi a experiência que eu tive na missão do Brasil junto à ONU em Nova York. Trabalhei com a minha chefe, era Marina Pitella, que hoje está no Japão, não sei se você a conhece. Estávamos na 5ª comissão e a Marina assim estava muito ariana, sabe? Eu acho um absurdo, temos tão poucos brasileiros, né, na ONU. A gente falava muito do IPP e da pouca representação de brasileiros na ONU. A gente organizou até um seminário lá no consulado do Brasil em Nova York e aquilo ficou em mim, sabe? Eu também meio que abracei essa causa. E aí, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu falo sobre isso, né? De que eu estava ali criando conteúdo de uma forma bem simples, né? Mas sem ser simplista, uma forma assim democrática de falar sobre os assuntos e falar sobre as oportunidades na ONU, né? Onde você encontra as vagas, como que você faz a application, o que é uma cover letter, o que a ONU espera da sua cover letter, porque tudo isso eu tive que aprender sozinha, né? Eu fui fuçando. E aí, bem, foi uma revolução realmente esse canal. Eu infelizmente parei por um tempo, mas agora quando eu voltei eu vi que essa lacuna ainda não foi preenchida, ainda não se discute tanto a ONU, assim, ela ainda não é apresentada aos brasileiros e às brasileiras como um possível empregador, né, como uma oportunidade de trabalho. Ainda é assim, uma entidade que talvez você consiga lá em Nova York tirar uma foto, visitar, né, como se fosse o Vaticano. Então eu quero muito assim, sabe, Viviane, quebrar um pouco isso e trazer a ONU para mais próxima das pessoas e apresentar, assim como a carreira diplomática não precisa ser formada em relações internacionais para trabalhar na ONU, né? Você não precisa ter fluência nos 6 idiomas oficiais e todos esses mitos, né, que rondam a organização. Eu não sei se você trabalha com essa questão da inserção dos brasileiros na organização, se poderia conversar um pouco com a gente sobre o assunto. Sim, é parte das nossas atribuições, eu vou tentar explicar de maneira mais clara, mas começo dizendo que eu concordo inteiramente com essa sua avaliação, Analice, e inclusive existem indícios, né? Isso não está escrito em nenhum documento oficial da ONU, até porque não interessa a alguns países, mas é sabido que existe uma subrepresentação
de brasileiros, de funcionários brasileiros no secretariado da ONU, né? Secretariado, e eu estou falando em termos amplos, né? A ONU, seu público saberá, é uma estrutura muito grande. Além do secretariado que funciona nas sedes, né, nas diversas sedes, nós temos os funcionários que servem também às agências especializadas, aos programas e fundos e às missões no terreno. A divisão em que eu trabalho, a divisão que eu chefio no Itamaraty, se ocupa justamente das operações de manutenção da paz e das missões políticas especiais. Então, eu vou tentar enfocar minha fala justamente nas oportunidades de trabalho nesse nicho. Certo. Porque, né, como você indicou, existe uma miríade de possibilidades e de diferentes caminhos para ingresso nas Nações Unidas. Eu vou tentar enfocar realmente nas operações de manutenção da paz e nas missões políticas especiais. Perfeito. Eu vi uma vez uma estimativa de que o Brasil estaria representado em termos de nacionais contratados pela ONU, né, lá pelo 40º lugar. E nós somos o 8º maior contribuidor financeiro, né? Então existe uma discrepância, existe um lugar de fato para os brasileiros ocuparem e essa é uma preocupação que permeia algumas áreas do Itamaraty e a minha também, porque a participação de civis, e aqui eu vou usar esse termo, tentar explicar o que isso significa. A gente está muito acostumado a pensar na participação de militares e policiais, né, em operações de manutenção da paz, mas existe um componente específico dedicado, ou melhor dizendo, que é desempenhado por civis, é um componente muito importante. Civis são todos nós, né, são os que não são uniformizados, são os funcionários que não vestem fardamento, né, das suas instituições de origem. Certo. Então, a participação de civis brasileiros em operações de manutenção da paz e missões políticas especiais é uma preocupação direta da área em que eu trabalho. Você mencionou o IPP, ele é outro indício de que o Brasil está subrepresentado, porque, como você sabe, o programa foi criado para estimular jovens profissionais de países subrepresentados no secretariado. Então, o fato de que o Brasil seja convidado reiteradamente a participar do programa é um indício, é quase como se a ONU estivesse assinando, né, esse papel que eu falei que não existe. Mas, de fato, nós sim estamos subrepresentados. E no que diz respeito às missões de manutenção de paz e missões políticas, como que funciona o recrutamento de civis nessa área? Se você me permitir, eu vou começar explicando um pouquinho o que são essas duas Ótimo, modalidades de presença da ONU no terreno. Perfeito. As operações de manutenção da paz, elas são 12 no momento, elas se prestam a monitorar e a favorecer a implementação de acordos de paz. Então, elas atuam em contextos de conflito em vias de solução. Esse é o panorama dessas operações da ONU. As missões políticas, por sua vez, faltou falar, as operações de manutenção da paz são mandatadas pelo Conselho de Segurança, né? Elas atuam em casos caracterizados de ameaça à paz e segurança internacional. As missões políticas, por sua vez, podem ser as missões que sucedem às operações de manutenção da paz, em vários casos isso acontece, ou são missões enviadas pela ONU em casos de crise que não chegam a configurar ameaça à paz e segurança internacional no entendimento do Conselho de Segurança, né? Não houve acordo em que aquela situação específica configure ameaça, mas é uma crise, então a ONU está presente no terreno. Existe um número bem maior de missões políticas do que de operações de manutenção da paz. As operações de manutenção da paz hoje em dia são compostas por 3 componentes, um militar, um policial e um componente civil. A autoridade máxima é um ou uma civil, é um representante especial designado pelo secretário-geral ou pelo Conselho de Segurança, numa maneira subsidiária, normalmente são designados pelo secretário-geral.
e são civis, ou seja, começa por aí. Ao contrário do que se pode imaginar, as operações de manutenção da paz não são lideradas por militares. O componente militar tem um Force Commander, em geral são militares com ranking de general, mas ele comanda o componente militar. A autoridade máxima é um ou uma civil, né? E desde 2005, o componente civil das missões de paz tem crescido. Em realidade, até então, até 2005, não existia de fato e de direito a figura de especialista civil. Eram contratados pela ONU, eram funcionários do secretariado que saíam de seu posto, né, nas sedes, e eram enviados para o terreno. A partir de 2005 é que a ONU começou a contratar especificamente para vagas no terreno. E o Brasil apoiou isso desde o início, porque a visão brasileira sempre foi a de que as missões de paz deveriam, deveriam não, elas precisam se ocupar mais do que meramente com o aspecto militar, né? Ela precisa sedimentar condições de resolução e de evitar a recorrência dos conflitos. Então, essa sempre foi a nossa posição, sempre apoiamos. Desde então, desde 2005 para cá, o componente militar tem crescido muito. Eu vou dar alguns... Tem dois caminhos principais de engajamento de civis, ou seja, da população comum, em operações de manutenção da paz. População comum, vou ter que me precisar agora, população não uniformizada, não militar. Existe a possibilidade de cessão de servidores públicos, por exemplo, magistrados, peritos eleitorais, oficiais de justiça, agentes penitenciários. A ONU tem grande demanda por esse tipo de servidor público. Ela precisa desse tipo de especialidade. O problema é que no Brasil existe um entrave legislativo, jurídico para a cessão de servidores públicos para organismos internacionais, infelizmente. Salvo militares e diplomatas, que pela natureza própria da sua função, tem na sua legislação que rege uma previsão, né, de trabalho em organismos internacionais. Mas o resto, né, todas as outras carreiras do serviço público, seja federal, estadual ou municipal, não tem. E esse é um debate importante até, mas eu acredito que hoje esse não seja o principal, né, do nosso público que está nos escutando, provavelmente não é de servidores públicos. Então eu vou me concentrar na segunda forma de participação, que é a contratação direta pela ONU. Certo. E aí eu vou falar de 3 caminhos principais. Primeiro eu vou se você achar que dá para continuar, se você não Sim, tiver por mais favor, eu estou pergunta. encantada. Estou aqui. Maravilhosa. Por favor. Eu vou falar de algumas áreas, né? Sim. Os mandatos que são conferidos pelo Conselho de Segurança às operações de manutenção da paz hoje em dia contemplam um conjunto de tarefas, né? De atribuições que todas, em geral, costumam contemplar. Então, eu vou citar algumas aqui. Facilitação do processo político, Estado de Direito e Justiça de Transição, proteção de civis, desarmamento, desmobilização e reintegração social de ex-combatentes, que na sigla da ONU é conhecida como DDR, né, a sigla em inglês, suporte à organização de eleições, proteção e promoção de direitos humanos, reforma do setor de segurança, que na ONU é conhecido como SSR, na sigla em inglês, violência sexual e violência baseada em gênero, sistema prisional, desminagem, funções administrativas, e aí, de novo, é uma ampla gama, né, de profissionais que a gente está falando que são requeridos, que contempla orçamento, apoio logístico, treinamento, e ainda tem comunicação e informação pública e análise de informação, que é como a ONU chama, na verdade, coleta de inteligência, né? Essa análise de informação nada mais é, na verdade, do que inteligência. E, ou seja, por essa lista, né, a gente percebe que é uma gama enorme, né, de possíveis formações. Exatamente. Não só RI, né, ou direito, exatamente, como as pessoas acreditam, né? Exatamente, exatamente.
E aí, como que você faz para, então, colaborar com todas essas áreas, né, que são requeridas hoje em dia pelas operações de manutenção da paz? Um primeiro caminho que as pessoas tendem a desconsiderar de pronto é UNV, o voluntariado da ONU. E eu acredito que as pessoas descartem porque, apesar do nome, o Programa de Voluntários da ONU não significa que você vai trabalhar pro bono, você recebe um estipêndio, né? Você recebe uma remuneração que é de custeio, é claro, os UNVs não fazem parte dos programas de cargos e salários da ONU, mas eles sim recebem uma remuneração que é básica, que é para subsistência. Então, talvez essa seja uma informação importante de passar, Sim. porque o UNV é um método, é um caminho menos burocrático. As Uhum. seleções são menos burocráticas e é claro que é um caminho talvez um pouco mais longo, né? Porque você pode se inserir num programa de UNV e uma vez tendo a experiência e ganhando esse conhecimento que você falou no início da nossa live, né, Analice? A Uhum. respeito dos métodos de seleção, do que é importante para você apresentar. Por Sim. meio dessa experiência, você pode depois se candidatar a um cargo, de fato, né? Mas só para Exatamente. você ter ideia, não é desprezível o número de UNVs que têm experiência no terreno. Entre 2008 e 2018, cerca de 8.500 voluntários participaram de Muitos. operações de manutenção da paz. Sim. E Infelizmente, desse um número pequeno de mulheres, né? Não sei se você tem essa estatística. A última vez que eu vi, é, não é muito desse universo de 8.500, a estimativa é que cerca de 80 tenham sido brasileiros. tá. E, se não me engano, eram cerca de 20% de mulheres. Mas se você for pensar comparativamente, já é uma porcentagem bastante mais significativa do que a de mulheres brasileiras uniformizadas, que estão Hum, presentes no terreno numa porcentagem ainda muito menor. menor. Por todos os constrangimentos, por todas as condicionantes É. que determinam a participação das mulheres nas Forças Armadas, né? Hum, Então, pensando que as mulheres, e obrigado por ter tratado desse tema, porque esse é um tema que eu queria enfatizar também na nossa conversa, pensando que as mulheres são um pouquinho mais de 50% da população brasileira, e que elas já se graduam há vários anos em maior número do que os homens, a maior participação de mulheres é uma maneira de mulheres civis, né? É uhum. uma maneira de compensar essa ainda baixa representação de mulheres militares brasileiras no Sim. terreno. Então, essa era uma mensagem também que eu queria deixar. E falando nisso, eu gostaria de mencionar United for Gender Parity. Não sei se você Uhum. já abordou esse assunto em, Não. em outras lives. Como se sabe, o atual secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, ao tomar posse no cargo, no final de 2016, anunciou que gostaria de deixar uma ONU paritária ao final do seu mandato. Uhum. E ele ele está realmente tomando iniciativas, né, tomando providências para avançar nessa promessa. Ele instituiu a United for Gender Parity, que é uma estratégia para que todas as estruturas, sejam departamentos, no secretariado, sejam os servidores, os funcionários, melhor dizendo, das agências especializadas, fundos, que cada uma dessas estruturas atinja a paridade 50-50 entre homens e Perfeito. mulheres, né? Então, a questão de representação de mulheres hoje eu digo há pelo menos 3 anos, determina, incide diretamente nas contratações feitas pela ONU. Isso é importante Certo. dizer. Ótimo. É interessante mencionar que em alguns casos surge a dúvida de se isso seria uma discriminação reversa, né? Se isso não seria um machismo com um sinal contrário. E aí, falando em nome próprio, como você destacou no início da live, eu estou aqui num bate-papo informal, eu não represento de nenhuma maneira a visão do Ministério, mas estando à frente da divisão há 3 anos, eu diria que essa é uma medida de correção, porque se nós pensarmos que a ONU é financiada por contribuições dos estados e que as mulheres representam na quase totalidade dos países, né, pelo menos 50% dos contribuintes, nós Uhum. estamos dizendo que a ONU é financiada pelo dinheiro que eu, você, todas as cidadãs de todos os países aportam
Sim. E então, com isso, nós temos, né, nós deveríamos ter o direito de ter oportunidade de participar dessa organização que nós ajudamos a financiar em igualdade de condições. Isso não significa de nenhuma maneira que candidatos do sexo masculino serão preteridos ou tenham menos chances, não é disso que se trata. De acordo com a estratégia, a depender da função e do local de trabalho, significa que uma mulher e um homem em igualdade de condições, né, com os mesmos requisitos, a preferência será dada à candidata mulher, dependendo, né, da função e da situação de paridade, justamente. Então, é disso que se trata. Não se trata de cota Não, nesse sentido, não. não, Tá. não. Mais especificamente na área que eu trabalho, né, que é a área de paz e segurança internacional, é muito importante mencionar também a Agenda de Mulheres, Paz e Segurança. Uhum. Ela é uma agenda que no ano passado comemorou 20 anos de existência, e no ano 2000 foi adotada a primeira resolução vinculante, né, do Conselho de Segurança a respeito do assunto, a resolução 1325, e Uhum. foi incluído também um item na agenda do Conselho. Essa resolução é considerada um marco porque foi a primeira vez que o Conselho admitiu que a visão de mulheres sobre paz e segurança internacional era relevante. Uhum. Se pensarmos que esses temas foram, ao longo de séculos, ao longo de milênios, na verdade, temas exclusivos de responsabilidade, de competência masculina, é de fato um momento histórico. Com certeza. A possibilidade, né, de reconhecimento do papel das mulheres. E aí, especificamente falando de operações de manutenção da paz e missões políticas especiais, é importante reconhecer que a ONU também vem dando passos significativos para maior participação de mulheres nessas missões no terreno. Existe uma estratégia específica para pessoal uniformizado, que se chama Estratégia de Paridade de Gênero de Pessoal Uniformizado 2018-2028. Essa Uhum. estratégia, sim, estipula metas numéricas, Analice. Tá. Então, não são cotas, mas são patamares mínimos que a ONU estabeleceu, crescentes, né? Tem Uhum. o patamar de 2018 foi calculado em patamares crescentes para chegar ao mínimo de representação de mulheres até 2028, ou Nossa, seja, que em 10 anos. interessante. É Muito sim. interessante. E isso se aplica, como eu disse, também às mulheres uniformizadas, mas aí eu queria deixar um estímulo especial às mulheres, tendo em vista todo esse panorama que a gente está mencionando. Esse é o momento, a ONU, essa agenda, como eu disse, está consolidada, são 20 anos de agenda de mulheres, paz e segurança, e nós agora estamos realmente no momento de concretizar. A ONU Mulheres tem também enfatizado muito esse tema. Esse é o momento, de fato, de concretizar as promessas. Então, moças, animem-se. Com certeza. E eu, como você certamente sabe, moro aqui na Suécia e a Suécia foi pioneira, né, em 2015, 2016, com a Margot Wallström, de apresentar ao mundo uma política externa feminista. E eu escutei, inclusive, uma palestra dela na segunda-feira, no Dia Internacional da Mulher, e foi perguntado se ela não temeu usar esse nome feminista, porque ainda gera, né, um certo desconforto em alguns lugares, né? A gente sabe que tem gente que usa o termo feminazi, justamente como você disse, né? De que dá a impressão de que as mulheres querem take over, que as mulheres vão dominar o mundo e coitado dos homens vão ficar, né, nossos escravos lavando os nossos pés. Então ela disse, não, eu usei feminista porque feminismo é gender equality, né? Igualdade de gênero. Então eu achei assim muito corajoso da parte da Margot. Ela não é mais a nossa ministra de Relações Exteriores. Aqui é uma mulher também, a Anne Linde. A Margot se aposentou, mas ela ofereceu isso para o mundo, né? E hoje, se eu não me engano, já são 6 países, e países assim de muita relevância, inclusive um membro do Conselho de Segurança, que é a França, né? Que adotou, que está em vias de implementar uma política externa feminista. Eu não sei se você conhece, se você tem alguma opinião em relação a isso.
Sim, conheço sim. Além, né, da França, Reino Unido não adotou oficialmente uma política externa feminista, mas divulgou que a sua política externa tem como objetivo transversalizar a perspectiva de gênero, né, a perspectiva de mulheres. E na Uhum, nossa região, o México adotou uma política externa feminista, né? Então, sim. eu vejo aí um movimento de expansão dessa tendência. A União Europeia discute a sua política externa feminista também no momento. Eu gostaria só de fazer uma menção, se você me permitir, Annalise, Sim. mandar um beijo para a Bárbara, que está na nossa missão do Brasil na OEA e Olha. participou, mandou um Uhum. abraço. Beijo para você, Bárbara. Beijo para Uhum. todos aí em Delbrazupa. É, mas voltando a falar da Agenda de Mulheres, Paz e Segurança, acho importante mencionar que o Brasil tem um plano nacional. O Brasil tem um Plano Nacional de Mulheres, Paz e Segurança desde 2017. Olha. Ele teve a sua vigência estendida em 2019 e ele Uhum. está válido, portanto, até 2023. E um dos objetivos do Plano Nacional é aumentar a participação de mulheres civis em operações de manutenção da paz. Então, eu já Maravilha. agradeço a oportunidade de estar fazendo isso aqui hoje com você, Annalise. Claro, a gente tem acesso a esse plano? Como que Sim, funciona? sim. Ele está disponível para download gratuito na Fundação Alexandre de Gusmão, a Perfeito. FUNAG. Eu Certo. posso passar o link, Sim, por mas favor. ele foi elaborado por um grupo de trabalho interministerial que foi coordenado pelo Itamaraty, composto pelo Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Secretaria de Políticas para as Mulheres. E é isso. Eu acho importante que as mulheres que se interessam e os homens também que se interessam por posições nas Nações Unidas, especialmente na área de paz e segurança internacional, que conheçam o plano, que conheçam a agenda, porque é uma discussão muito importante, a ponto de que o Brasil tenha escolhido a agenda como uma das suas prioridades para a campanha ao assento como membro não permanente, que vai se realizar agora em junho, né? É verdade. Nossa, então essa é uma bandeira que o pessoal da missão lá do Brasil, na ONU, em Nova York, tá trazendo. Nossa, perfeito. Que notícia Sim, maravilhosa. Finalmente, sim, coisas sim. boas, notícias boas vindo do outro lado do Atlântico. Muito obrigada por compartilhar. E do ponto de Obrigada. vista, assim, digamos, um pouco mais prático, Viviane, se você se sentir confortável, obviamente, de falar, mas, por exemplo, eu li um estudo enviado pela Eduarda, que te conhece, ela no instituto, do Instituto Igarapé, e no final desse estudo, da presença de mulheres brasileiras nas missões de paz da ONU, ela, junto com duas outras pesquisadoras, elas apresentam algumas sugestões de como o governo brasileiro, né, poderia ajudar a aumentar esses números. E uma delas é através de treinamento, ou mesmo a divulgação de informação sobre vagas, e principalmente o processo seletivo, que eu acho que é o que falta mais informação, porque eu vejo que a própria Delbrazono, através das mídias sociais, oferece toda quarta-feira, né, as vagas, mas Uhum, já é um primeiro passo, mas assim, o processo seletivo da ONU, eu que trabalhei em diferentes fundos, agências e programas, né, e outras pessoas, a gente sabe que ele, primeiro, não é consolidado, né, você tem o Inspira, você tem o formulário P11, você tem o UNV, que já é um outro site, então isso gera, assim, uma confusão e muitas pessoas se perdem no caminho porque não sabem para onde ir. Existe algum uhum. plano por parte do governo assim de facilitar esse acesso de informação? Você tem acesso a essa informação? Eu vou dividir a minha resposta então em dois segmentos. Tá. O estudo que você menciona, da Eduarda, está mais voltado para o pessoal uniformizado, Ah, tá. militares e policiais. E aí esse processo é um processo realmente mais interno, tanto Uhum. das Forças Armadas quanto das polícias. É claro que a divulgação de informação também é importante, mas é preciso mais do que a divulgação de informações. Essa é uma discussão que precisa de amadurecimento interno, principalmente, né? E nesse sentido, eu acredito que a estratégia de paridade de gênero de pessoal uniformizado é uma grande contribuição, porque Uhum. como ela estipula patamares mínimos de representação de mulheres para todos os países que contribuem com militares e com policiais, é uma maneira de enforce mesmo, né? De exigir cumprimento da agenda de mulheres, paz e segurança, do aumento da participação de mulheres. Então, isso por um lado.
quanto à participação de civis, esse é um desafio maior do É, ponto de vista do governo. Porque, como você sabe, os governos podem divulgar vagas, os governos podem facilitar informação, e você mencionou a divulgação que a ONU News tem feito, né, semanalmente. uhum, Eu fiquei muito feliz de ver que a Missão Permanente do Brasil agora tem replicado nas suas mídias sociais, nas suas redes sociais, isso semanalmente também. sim, Isso é um aporte bastante importante. Mas a seleção em si, a participação, é um processo meio solitário mesmo, né? É é, cada cidadão com os seus formulários, por isso eu volto a agradecer. Lives como essa, outras possibilidades de encontro com a população, né? Com os formandos, os graduandos, com profissionais que têm interesse nas internacionalidades, é sempre uma oportunidade de contribuir para o aumento, né, sim, do volume das candidaturas brasileiras. Você mencionou a questão das militares, né, da participação de mulheres militares. Eu pensei em falar logo no início do Sérgio Vieira de Mello, porque uhum, ele é o expoente, né, uhum, do Brasil dentro de uma carreira da ONU. uhum, E ele trabalhava no final, né, da sua carreira, no final prematuro, né, a gente sabe, é, lamentavelmente, mas no final da sua carreira ele estava justamente trabalhando com temas de paz e segurança internacional, né? E, e, eu me lembro de quando aconteceu o atentado que o vitimou, a imprensa dizia o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Eu queria, né, ajudar a desfazer essa confusão. O Sérgio Vieira de Mello não era diplomata brasileiro, era funcionário da ONU. Ele foi o brasileiro que talvez tenha tido a carreira nas Nações Unidas de maior proeminência, o sim, brasileiro mais conhecido. Mas não é preciso ser diplomata para participar, para ser funcionário da ONU, né? Eu queria uhum, também ajudar a fazer essa distinção. São dois, entre vários, né? Eu estou falando de dois, mas são muitas possibilidades de inserção, inclusive em organizações da sociedade civil, para quem se interessa por esses temas. Mas a candidatura a um cargo na ONU e a candidatura ao concurso do Instituto Rio Branco são dois caminhos bem distintos, sim. né? Eu acho importante demarcar isso E a e o que a gente está atuação tendo. também, né? É bem distinto. Um Sim, diplomata brasileiro trabalhando na ONU, como a Laura Della Mônica, por exemplo, faz um papel totalmente diferente de um funcionário da ONU, né? Então, muito, muito certamente. interessante você trazer. Desculpa, prossiga. Exato. Não, não, é isso mesmo. É justamente os diplomatas, os serviços diplomáticos de todos os países, né, de cada um dos países, servem a seus governos, a seus estados, né? E ao Uhum, contrário, o funcionário da ONU, ele serve à coletividade, ele segue as determinações da Assembleia Geral ou do Conselho de Segurança, ou enfim. Os brasileiros que são selecionados, né, que trabalham para a ONU, eles não seguem a política externa brasileira, eles seguem as diretrizes das Nações Unidas, né? Então é importante exatamente. demarcar essas diferenças também. Por falar nos brasileiros que servem na ONU, só para trazer um dado, para ter alguma base de discussão, né? Uhum, Segundo dados que eu tive acesso em julho do ano passado, uhum, sim, faltou mencionar. As operações de manutenção da paz são relacionadas no secretariado da ONU ao Departamento de Operações de Manutenção da Paz, que é o DPO, né, na uhum, sigla em inglês. E as missões políticas são vinculadas ao DPPA, que é o Departamento de PPA, que é o Departamento de Assuntos Políticos e Consolidação da Paz. Então, esses certo. dois departamentos no secretariado em Nova York são diretamente responsáveis por temas de paz e segurança internacional. Uhum, Em julho do ano passado, havia 9 brasileiros trabalhando no DPO e 5 no uhum, DPPA. E nas uhum. missões no terreno, né, eram 11 em operações de manutenção da paz e 11 em missões políticas especiais. É um número bem pequeno, né, pensando Nossa. no Brasileiros e tamanho do brasileiras, secretariado. número total. Isso, exato, Nossa, exatamente. é É bem muito. pouco mesmo. É bem pouco. Esse estudo que eu te disse, da Eduarda, são dados de 2018 e 2019, mas um total de quase 40 mil funcionários do secretariado, só 194 eram brasileiros. Ah, É 0,5%. Gente, é muito triste. Eu fico assim, é.
É muito triste. Pensando ainda mais no tamanho da nossa população, né? Porque se fosse meio Sim. por cento da população sueca, que tem menos pessoas do que a cidade de onde eu venho, de São Paulo, tudo bem. Se a gente pensar num país gigante como o Brasil, 0,5% é muito pouco. É, é verdade. E se eu puder dar assim algumas dicas, né, a gente até já começou a falar. É, eu falei do UNV, que é uma porta que às vezes é desconsiderada, mas que eu acho válida, porque ela Com posiciona as certeza. pessoas que ingressam, né, numa situação melhor para vir a se candidatar a cargos dentro do, né, do programa de cargos e carreiras da ONU. As seleções para esses cargos, né? Eu identifiquei 3 carreiras principais dentro da ONU, e você me corrigirá, né, Annalisa? Você que já trabalha com isso há tantos anos, mas as pessoas podem se candidatar a cargos na ONU, né? Dentro de Field Services, General Uhum, Services e Professionals and Above, né? Essas exatamente. três carreiras, essas 3 carreiras têm representação no terreno. Uhum, E as seleções, né, são feitas diretamente entre o candidato e a ONU, é uma série, né, de requisitos, entrevistas, é uma bateria de exames. Mas é importante dizer que é, as pessoas que se interessam por esses temas, a minha sugestão é, em primeiro lugar, acompanhar esses posts, essas divulgações que a Missão Permanente do Brasil em Nova York e a ONU News em português têm feito semanalmente. sim. Em segundo lugar, conhecer a estrutura do DPO e do DPPA. Isso é possível fazer por meio das páginas eletrônicas dos departamentos, né? Uhum, Identificar no departamento ou nas missões, lá também tem a lista de todas as missões, tem as páginas de cada uma das missões, são lá que as vagas são oferecidas também. uhum, Conhecer a estrutura no secretariado e conhecer as missões ajuda a formar um painel mental do que interessa, das vagas que interessariam a cada um, né? uhum. Isso é muito importante para que você fique de olho no que interessa mais e possa se preparar de uma maneira mais focada para aquilo Com que te interessa certeza. mais, né? E uma vez aparecendo a vaga, candidate-se, ganhe Sim. experiência, né? Participe, porque isso no mínimo te posiciona numa situação melhor para que da próxima vez você tenha condição de ingressar. E eu acredito, eu acho importante mencionar a questão das línguas. Você mencionou, Annalise, que não precisa dominar as 6 línguas oficiais e de fato não precisa. Mas na área que eu trabalho, que é a área de paz e segurança internacional, eu vejo que conhecimento de francês e de árabe, tendo Uhum, em vista que a maioria das missões acontecem no continente africano, né? uhum. E norte da África e Oriente Médio, o conhecimento dessas línguas tem se mostrado um diferencial. Sim. Então, se de fato, né, quem está nos assistindo se interessa por esses temas, tem vontade de trabalhar na ONU, siga essas páginas. O DPO e o DPPA também funcionam bastante em redes sociais. Tem bastante informação de qualidade que está disponível e, é claro, vai depender também do empenho, da possibilidade de cada um de ir cada vez mais fundo para encontrar aquele nicho dentro daquele amplo panorama de tarefas, né, que eu mencionei que o Conselho de Segurança pede às missões de paz hoje em dia, Uhum. encontrar o seu nicho, encontrar o que interessa e onde você acha que pode colaborar. Não, perfeito, perfeito. E só aqui para fazer, né, para complementar o que você disse, eu trouxe aqui numa live, no curso que eu dei, eu fiz um curso no começo de fevereiro chamado Desbravando a ONU, onde eu tentei aí apresentar nas lives, né, toda essa estrutura, os diferentes tipos de contrato dos funcionários públicos internacionais, porque outra coisa que gera muita confusão, por exemplo, eu trabalhei em Brasília, no PNUD, mas eu era uma service contract, então era como se fosse uma Hum, consultora, eu nunca fui uma uhum, funcionária pública internacional. sim. Então, isso gera também um pouco de confusão, às vezes, na cabeça das pessoas. E eu trouxe um amigo que foi UNV, né? Ele trabalhou durante muitos anos e ele chamou a atenção para essa possibilidade de aplicar para vagas de field service, que são vagas internacionais, porque o problema do general service é que muitas das vezes eles preferem nacionais. Então, por exemplo, eu tenho um Uhum, amigo que ele tem um contrato de general service na OPAS. Então, ele é um hum, funcionário público internacional, mas ele é brasileiro e tem esse contrato no Brasil. Então, missões de paz, a grande maioria desses tipos de contratos são para nacionais do país. Mas tem
pensando do ponto de vista dos brasileiros, não são só os P's, né, que realmente brilham os olhos, P2, P3. Você Sim, tem o Field Service, que seriam profissões um pouco mais técnicas, mas que os contratos são maravilhosos e os salários estão sim, aí disponíveis para todo mundo sim. ver a partir de 3, 4 mil dólares. Você tem férias, você é um contratado, não seria nem um NV. Então, essa é uma grande dica do Ricardo, se estiver me assistindo, um querido Salvador, que deixou aqui para a gente durante esse curso gratuito que eu fiz. Ele falou, pessoal, Ai, na que hora que vocês bacana. forem no UN Careers, vai lá em Field Service, vai lá porque tem pessoal, tem muita coisa administrativa, contábil. Na minha mentoria, a Márcia está aqui, ela é da área de finanças, e ela também falou, nossa, Annalise, saber que eu da área de finanças posso trabalhar na ONU, né? Sempre achei que, nossa, para trabalhar na ONU eu tenho que voltar para a universidade, né? E estudar tudo de novo. E não, né? Não. Justamente... Então é maravilhoso, por isso que eu gosto muito dessa interação, porque a gente vai, né, expandindo realmente as possibilidades. A Márcia mandando coração. Ah, não, eu conheci uma brasileira que está numa missão de paz agora, e ela é da área de logística, trabalhava na área de logística aqui no Olha, Brasil, e viu por acaso uma vaga da ONU, como você está mencionando. Eu nem sabia que a ONU contratava para esse tipo de coisa. Ela já está na quarta missão, se não me engano. E é especialista em logística. Acho que é administradora de empresa com especialização em logística. E na área de finanças, gente, a ONU também precisa bastante, precisa sempre. com certeza. Muito bom. Olha, eu queria deixar só esses 10 minutos finais. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vi vários comentários, pessoas que estão muito, muito felizes. Rolou até um convite, parece que tinha uma professora da PUC em Direito Internacional. Depois eu vou pedir para que a senhora, por favor, me mande uma mensagem, ou para mim, ou para a Viviane, para conversar um pouco mais sobre um possível convite aí para uma palestra. Mas se alguém tiver alguma pergunta nos minutos finais aqui, pessoal, o momento é agora. Marina, bem-vinda. Vamos ver aqui. Não, eu não acho que eu não perdi nenhuma pergunta, não. Maria Lourdes. Então, enquanto você está procurando, deixa eu te parabenizar pela sua live com a secretária, com a candidata independente à secretária-geral da ONU, Annalise, no dia 8 de março. Foi muito boa mesmo, Obrigada. Eu muito. fiquei Meus nervosa. parabéns, Fazer live em sinceros. inglês, a gente sempre fica, né, quando faz num outro Foi idioma. ótima. Não, eu achei a Aurora assim muito audaciosa. Eu gostei muito disso, sabe? Assim, quando eu perguntei para ela, mas você tem os pré-requisitos? Sim, eu tenho. Eu gostei muito. Estou achando fantástico tudo que ela está fazendo. Não, e ela tocou num ponto que para mim foi muito interessante, que tem a ver com parte do que a gente comentou hoje a respeito da United for Gender Parity e a questão da representatividade feminina. Ela disse, né, que Uhum. é tempo de que a ONU comece a praticar o que ela prega. Sim, E do ponto de vista de quem está do lado dos governos nacionais, isso para mim é muito importante realmente, porque se a ONU quer estipular regras, né, de igualdade entre homens e mulheres, que os países são obrigados a cumprir, está passando da hora de a ONU também ser obrigada a cumprir esses mesmos, né, requisitos e critérios. Então, eu com acho que essa certeza. discussão que a gente está fazendo hoje vai muito nesse sentido também, né? Ainda mais o secretariado, 35% só do secretariado é composto por mulheres, né? E aí, Pois é. pegando essa onda da Aurora, eu não sei se você viu, eu lancei um desafio Eu digital onde eu estou vi. querendo que as mulheres apresentem uma candidatura fictícia, sem nenhuma intenção de enviar para a ONU. Não vou perturbar o meu amigo português, não agora, mas para as mulheres, né, realmente treinarem, se apresentarem e terem essa ousadia, assim, que é muito importante, né? Então, ontem eu já fiz a minha candidatura lá, nunca recebi tanto like na vida, então estamos indo bem. Vamos lá, pessoal. Olha só, tem Sem algumas dúvida. perguntas aqui. Vamos ver. O Ian, o que vocês acham sobre direito internacional ou RI? Estou com muita dúvida. Os links depois nós passamos e estou há muito tempo fora do mercado de trabalho. Isso me traz muita insegurança, inclusive para trabalhar na ONU. Você acha que consigo entrar sem inglês e um pouco de francês? Talvez dê para a gente combinar um pouco as duas perguntas sobre o Uhum. estudo e a pergunta da Ilana. Com relação à primeira, eu entendo que o Ian está perguntando a respeito de graduação, né? Que graduação escolher? Acredito que sim. Deve ser isso, né? As duas Uhum. são muito pertinentes e já o colocariam numa situação de grande vantagem, né? Comparativa com alguém como eu, que saí de psicologia e precisei correr muito atrás de muito conteúdo.
qualquer uma das duas já o posicionaria se ele tem interesse, né, em seguir uma carreira, seja na ONU ou no Itamaraty. Qualquer uma das duas o colocaria numa posição bem vantajosa, bem interessante. E a da Ilana, eu não sei se eu consegui entender. Ela diz que está há muito tempo fora do mercado de trabalho e está um pouco insegura e gostaria de trabalhar na ONU. Então, ela pergunta se ela conseguiria entrar e diz que tem inglês, fala inglês e um pouco de francês. Nossa, eu super estimulo, eu acho super importante, ainda mais para alguém que, eu falei no início da live, né, que está pensando em refocar, em dar um novo rumo, né, profissional. Eu acho que a área internacional, a ONU, é um campo super interessante, porque justamente precisa de pessoas de perfis muito diferentes. E eu acho que também precisa de um certo chamado. Não sei se você vai compartilhar essa impressão comigo, Ah, Analice, mas sim. nas vezes que eu tenho conversas, né, com brasileiros, seja militares, policiais ou civis que tiveram oportunidade de trabalhar no terreno, essas pessoas, elas até ficam com dificuldade de trabalhar em espaços burocráticos depois. Uhum. É uma experiência de vida, e eu preciso confessar que para um diplomata isso dá um pouco de inveja, né? Porque a gente nunca vai poder participar nessas mesmas condições, mas as pessoas em geral relatam uma experiência, uma mudança tão grande que elas não conseguem mais se realizar em outras ocupações mais burocráticas. Então, se você sente, né? Se a Ilana sente essa vontade, nossa, invista, vá certamente. Com certeza, eu também sou uma grande defensora de career changer, de pessoas e eu acho que isso é um pouco uma tendência, né? E cada vez eu acredito muito que o multilateralismo vai voltar a ter o seu prestígio de outrora, porque nós estamos aí passando por desafios transfronteiriços, né? Você não consegue parar um vírus na sua aduana, você não consegue parar uma mudança do clima, então não dá mais para a gente ficar pensando só na gente, só no nosso país. Então, eu acredito que o momento é agora. Eu sou uma grande entusiasta, né, da ONU, das organizações internacionais em geral, e da Agenda 2030, que traz o setor privado, do qual eu fiz parte, Uhum, né? Trabalhei muitos anos no setor privado, as empresas, as ONGs. Então, eu vejo aí como uma grande oportunidade para pessoas das mais diversas áreas, das mais diversas idades também. Outra coisa que foi muito importante, você também disse, né, Viviane, sobre não ter essa barreira nem da sua formação, nem da sua idade. E isso serve até para sim, o concurso, né? Não tem um limite de idade. Se você tem 40, não. 50 anos e você sente, eu quero trabalhar no corpo diplomático brasileiro, não tem nenhum impedimento, e a ONU a mesma coisa. O único impedimento é que na ONU você obriga. Eu tive a informação de que você é obrigada a se aposentar aos 65 anos, mas então até Ah, 64 você pode entrar e trabalhar um ano. Então, assim, não tem limite mesmo, assim. Aliás, nem o céu é o limite. é. Lembrei de uma dica que eu tinha esquecido de dar. Para quem se interessa por operações de manutenção da paz, o Brasil tem 2 centros de treinamento credenciados pela ONU, pelo DPO, né? Pelo Serviço de Treinamento do DPO em Nova York. O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, Secopab, que inclusive Uhum. tem o nome Sérgio Vieira de Mello, é o nome do centro, e o CIASC, o Centro de Operações de Caráter Naval, mantido pela Marinha. Os dois estão no Rio de Janeiro. E o Certo. Secopab oferece um estágio, que é como os militares chamam, um curso, que é aberto a civis. Então, se você que está nos ouvindo hoje está no Rio de Janeiro, aproveite a sua oportunidade, se inscreva no curso, no estágio para civis que o Secopab oferece, porque é uma oportunidade muito boa e muito concreta de saber o que é uma operação de manutenção da paz, de começar a se preparar para uma possível seleção. Fica Perfeito. também essa última dica. Ótimo, perfeito. Muito bom mesmo. Bom, acho que já
tivemos todas as perguntas aqui. Eu sei que você também está bastante ocupada, Viviane. Não quero tomar mais seu tempo. Normalmente eu digo que a live dura no máximo 1 hora, mas quero dizer que ela vai ficar disponível aqui, que eu vi que algumas pessoas chegaram agora. Sempre fica disponível aqui no IGTV e depois eu coloco no YouTube também, até mesmo para ajudar aí na democratização no acesso, porque no YouTube você não precisa estar preso à plataforma, né? Você consegue assistir, enviar. Então eu gosto muito do YouTube. Eu comecei no YouTube, por mais que agora eu esteja mais ativa aqui no Instagram, eu gosto bastante da plataforma justamente por não ter essa necessidade de estar dentro, de ter uma conta para assistir os vídeos. Então, gostaria de deixar um espaço para suas considerações finais e já um convite para você para que você volte, para que a gente faça outras mesas redondas, de repente com outras participantes, para que a gente realmente não pare, sabe, com essa onda boa de disseminar informação, de encorajar as pessoas, porque é tudo que a gente mais precisa, principalmente nesse momento, né? De trazer luz, esperança, somente para os jovens. Então, é muito importante, por isso que eu sou muito grata de ter tido você hoje aqui. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu só tenho a agradecer. Eu concordo inteiramente com o que você acabou de dizer. Eu acho que esse é um momento muito importante de a gente, sabendo do que está acontecendo, pensar no futuro, né? Com esse olhar de algo para ser construído de uma maneira melhor, né? Então, e ainda mais no momento também de crise política, perdão, de crise econômica, poder falar de inserção profissional para os jovens que estão se graduando, que estão se preparando para o mercado de trabalho no momento de crise econômica. A gente sabe que é um momento muito difícil e poder jogar alguma luz, né? Poder abrir alguma janela é algo que me traz pessoalmente muita satisfação. Eu agradeço muito, Alice, realmente. Conte comigo. Obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos e todas. Bom final de semana para vocês. Aqui em Estocolmo já é 17 horas. Eu vou assistir meu filminho, tranquilinha. Final de sextou aqui para mim. Para vocês ainda tem mais algumas horas de trabalho, talvez, pela frente. Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima. Bom final de semana a todos. Obrigada.